Olá, bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo, iremos abordar como os grupos terroristas serão usados como desculpa para o governo perseguir o povo de Deus. Veja as notícias a seguir. Fundamentalismo é uma doença. Vigilância contra os fundamentalismos. Papa diz: fundamentalistas são inimigos de Deus. Papa Francisco: chamados a lutar contra qualquer tipo de fundamentalismo de qualquer religião. Os terroristas são intitulados pela sociedade como fundamentalistas. O que é um fundamentalista? Fundamentalismo é doutrina que defende a fidelidade absoluta à interpretação literal dos textos religiosos. Por exemplo, se você acredita que o livro de Gênesis é literal, que Deus criou a terra em 6 dias e no 7º dia descansou, você é considerado um fundamentalista, assim como um membro do Estado Islâmico que entende que um homossexual deve morrer. É um fundamentalista. Se você crê na Bíblia literalmente como a palavra de Deus, a sociedade te intitula um fundamentalista. Nesse sentido, somos equiparados aos terroristas e somos potencialmente uma ameaça para o governo. Qual estratégia o governo usará para perseguir os intitulados fundamentalistas? No vídeo anterior, abordamos a respeito de uma lei de repouso mundial, o domingo, que será implementado com a promessa de controlar o aquecimento global e melhorar a imoralidade presente na sociedade hoje. Também abordamos a lei que foi aprovada na Rússia, que impede o evangelismo fora da igreja, e apenas igrejas com autorização do governo podem abordar temas religiosos. O vídeo estará disponível agora e aconselho que o veja para melhor entendimento. Prestem muita atenção agora. Partindo dessas duas notícias, apenas as igrejas que forem ligadas ao governo, ligadas ao Estado, poderão exercer as suas atividades religiosas, o que implica em uma apostasia de toda a igreja, já que o governo tem determinado o casamento entre pessoas do mesmo sexo como lei, e no futuro muito próximo, uma lei de repouso mundial, que é no domingo, um dia pagão em homenagem ao sol, e consequentemente todas as igrejas ligadas ao governo terão de se submeter a essas leis que são contrárias à Bíblia. Veja o que diz o livro de Gênesis a respeito dessas duas leis. O livro de Gênesis nos mostra as duas primeiras instituições criadas por Deus. Vale ressaltar que nesse contexto ainda não havia pecado. Logo concluímos que os versos que lemos faziam parte do plano original de Deus para a humanidade. Um dia de repouso semanal, reservado para adorar a Deus, e o casamento entre homem e mulher. Ele não os criou para os judeus como muitos afirmam. Adão e Eva não eram judeus, e eles guardavam o sábado como ordenado por Deus. Jesus igualmente o guardou. E o que é o cristianismo, se não seguir a Cristo? É preciso estudar a Bíblia com jejum e oração para ter o real entendimento da palavra. Mas de uma coisa tenha certeza: o domingo, o dia do sol, será na marca da besta, que será implementada com a promessa de acabar com o aquecimento global que vivemos hoje.
Vejamos o que se passa na China. China aplica um plano radical a fim de mover 250 milhões de pessoas das áreas rurais para as cidades. Em 2020, a China espera ter movido 100 milhões de pessoas. Em 2026, 250 milhões de pessoas. A China, assim como outros países, querem que todas as pessoas sejam dependentes do governo, para assim serem manipuladas. Na área rural, essas pessoas eram autossustentáveis, poderiam plantar o próprio alimento, mas na cidade não. Na cidade, o governo irá controlar as massas através da mídia e dos recursos básicos como água e comida. Logo quando a marca da besta, a lei dominical, sair, os grupos terroristas serão facilmente identificados, pois nesse contexto, grande parte dos moradores de áreas rurais estarão na cidade, como mostra a notícia acima. E os grupos terroristas serão forçados a se mover para as zonas rurais, pois não poderão ter ligações com o governo sem pôr em risco a sua consciência religiosa, e a religião é tudo o que eles têm. Igualmente, os fiéis de Deus, por não se submeterem às leis do Estado, que são contrárias às Escrituras, serão facilmente identificados e perseguidos. Os terroristas serão perseguidos primeiros e aniquilados, e então o governo terá a comunidade dos fiéis de Deus na mira. Não se esqueça, somos equiparados aos terroristas por fundamentalismo, por acreditarmos na palavra de Deus. Sempre seremos potencialmente uma ameaça para o governo, e é nesse contexto que a perseguição atinge uma escala global. Todos os fiéis que ficarem nas cidades serão facilmente descobertos, não só pelo governo, mas pelos próprios cidadãos e vizinhança. Os filhos de Deus se recusarão a aceitar o casamento entre pessoas do mesmo sexo e aceitar o domingo, dia do sol, como um dia de repouso. Por esse motivo, serão identificados e perseguidos. E as pessoas dirão a si mesmas que estão fazendo um favor à sociedade a nos perseguir. Afinal, somos fundamentalistas, inimigos do Estado. Ir contra o governo nesses dias será supostamente ser a favor do aquecimento global e ser acusado de fundamentalista extremista. De uma coisa tenha total certeza, nós seremos odiados por todos. Essa guerra da Igreja Católica contra os fiéis de Deus existe há muito tempo e vem acontecendo ao longo dos séculos, mas ela se aproxima de seu desfecho final. Passamos uma rápida viagem histórica até a Idade Média, conhecido como a Idade Escura. Na Idade Média, como abordei em um vídeo anterior, a Igreja Católica era suprema e tinha total autoridade sobre todos os povos. O principal inimigo da Igreja Católica era a Reforma Protestante, que teve início com Martinho Lutero, quando, através da publicação de suas 95 teses, em 31 de outubro de 1517, na porta da igreja do castelo de Wittenberg, protestou contra diversos pontos da doutrina da Igreja Católica Romana. Qual era a principal arma da Reforma Protestante? A Bíblia Sagrada, Palavra de Deus, pois ela revela como a Igreja Católica manipulava as pessoas através de falsas doutrinas, como inferno, purgatório, santidade do domingo e outras mais. A Igreja Católica declarou réu de morte todo aquele que pregasse a Bíblia ou a estudasse. A pessoa era declarada herege e queimada viva em praça pública. Logo, podemos entender que a Reforma Protestante seria considerada um movimento fundamentalista que cria na Bíblia como regra de fé, verdade absoluta e palavra de Deus. Nesse mesmo contexto, na Idade Média,
foi fundada uma ordem secreta da Igreja Católica, os Jesuítas, com o objetivo de destruir o movimento protestante. Se você hoje acredita na Bíblia e está disposto a pregar a verdade presente nela, você é um protestante. Protesta contra a escuridão propagada pelo inimigo de Deus através de falsos sistemas religiosos. A missão dos jesuítas sempre foi destruir os fiéis de Deus, intitulados fundamentalistas ou protestantes. Você sabia que o Papa Francisco é um jesuíta? Que o diretor da CIA, John Brennan, foi treinado pelos jesuítas? Ou que o presidente da Comissão de Liberdade Religiosa nos Estados Unidos, Thomas Rees, é um padre jesuíta? Veja aonde estamos. Os jesuítas são contra a liberdade religiosa e a favor da supremacia romana. E temos, então, um padre jesuíta no comando da Comissão de Liberdade Religiosa. Preste muita atenção agora, pois irei ler parte do juramento jesuíta, contida em um documento oficial exposto anos atrás pelos Estados Unidos. Prometo e declaro que farei quando se me apresente oportunidade, guerra sem quartel, secreta ou abertamente, contra todos os hereges, protestantes ou maçons, tal como se me ordene fazer, estripá-lo-eis da face da terra, que não tomarei em conta idade, sexo ou condição, que enforcarei, queimarei, destruirei, envenenarei, cegarei, estrangularei vivos esses infames hereges, abrirei os ventres das suas esposas e baterei com a cabeça de seus filhos na parede, a fim de aniquilar execranda raça, que quando não posso fazer isso abertamente, empregarei secretamente a taça de veneno, a estrangulação, a aço do punhal, a bala de chumbo, sem ter consideração a classe, dignidade ou autoridade das pessoas, quaisquer que sejam suas condições na vida política ou privada, tal como me tenha sido ordenado em qualquer tempo pelos agentes do Papa ou superior da Irmandade do Santo Papa, Padre da Companhia de Jesus. E é aqui que estamos, amigos. Temos jesuítas ocupando as posições mais importantes do mundo, e nem ao menos sabíamos quem eram os jesuítas. O objetivo desse vídeo de forma alguma era ofender alguém. O objetivo é analisarmos os acontecimentos do cenário mundial à luz das Escrituras, a fim de acordar os filhos de Deus que estão dormindo, pois estamos um passo da crise final.